Boa tarde a todos e todas, aplaudindo o meu estimado confrade Carlos Henrique Bezerra Leite. Eu agradeço pela apresentação e pela passagem da palavra, saudando aqui todas as confreiras e confrades aqui presentes. É uma satisfação poder dar e prestar solidariedade ao povo gaúcho. Faço uma referência especial aos confrades gaúchos. Aqui eu estou vendo o nosso querido André Jobim, o Grício Gilberto Stummer, né? E quero dizer a todos e todas que estamos irmanados. Nos últimos anos, este Brasil, lamentavelmente, se dividiu por divergências ideológicas, divergências políticas, em mortadelas e coxinhas. E tudo que não somos é pamonhas. O que nós somos é irmãos, seres humanos e que buscam a solidariedade a todos e todas. Esse é o momento de nos irmanar e perceber que, independentemente de divergências políticas, ideológicas, de todo tipo de conteúdo, somos seres humanos e somos seres sencientes e que precisam de apoio. E essa ideia de precisão, para mim, é fundamental nessa compreensão do nosso tema, que é sobre responsabilidade civil em tempos de crise ambiental, em crise climática, em algo que nós vamos enfrentar e teremos que enfrentar potencialmente nos nossos tribunais, na nossa doutrina. E quando o Bezerrinha fala, ele sempre tem que cantar. Eu não vou cantar, eu posso recitar. E sobre precisão, certa vez escrevi um pequeno trecho que dizia: cada um dá o que tem, e eu só tenho o amor para dar. Na poesia não há precisão, só a razão precisa. Cada um cala a sua dor, e eu não tenho mais o que chorar. Sem poesia, não há solução. Leva essa mágoa nas ondas, salga a lua e o mar. Cada um ora pelo que crê, e eu só creio que vale amar. Na oração não há precisão, só a alma precisa. Cada um exorta a sua dor, e eu não tenho mais o que clamar. Sem poesia não há solução. Leva essa mágoa nas ondas, salga a lua e o mar. Cada um chora pelo que vê, e eu só vejo que quero amar. No desejo não há precisão, só o coração precisa. E o coração dos nossos irmãos precisam muito de nossa solidariedade. Então, parabéns à nossa academia por essa oportunidade de um exercício de solidariedade pelo meio que nós, cada um em um canto do país, alguns de fora do país, podem contribuir com a parte infinitesimal, com um pouco do que tem, com um pouco do que sabe, para poder colaborar e juntos conseguimos algum resultado. Meus amigos e minhas amigas, sem delongas, porque são 20 minutos por exposição, eu quero dizer que falar sobre responsabilidade civil em termos de crise ambiental, crise climática, falar sobre força maior é um elemento muito importante para compreender. Por quê? Porque, às vezes, a nítida impressão que eu tenho de tantos anos estudando sobre direito civil, e em especial sobre responsabilidade civil, é que as pessoas acabam sem ter uma compreensão específica dos pressupostos da teoria geral da responsabilidade civil, vão a juízo em aventuras quase quixotescas para tentar buscar uma solução para problemas que ainda não foram devidamente equacionados. Na lógica, muitas vezes, de que imaginar que na ideia de responsabilidade civil objetiva ou numa ideia de risco integral, alguém vai ter que pagar e a solução virá do Poder Judiciário. Eu preciso dizer que eu estou na magistratura há 31 anos, no Poder Judiciário há 32 anos, na magistratura há 29. Eu acredito no Poder Judiciário, eu acredito na atuação do seu trabalho, mas a gente precisa entender que todos os problemas não serão resolvidos pelo Poder Judiciário. Os problemas estão resolvidos pela sociedade, e a sociedade é que precisa se mobilizar para tentar compreender determinadas questões, buscar equacionar políticas públicas para solução de problemas que temos e
sim, verificando hipóteses de violações a deveres jurídicos pré-existentes, responsabilizar quem tenha agido com conduta que precisa da atuação do Poder Judiciário, que, a priori, salvo exceções honrosas, algumas delas nem tão excepcionais assim, né? O Poder Judiciário deve atuar sempre na última instância. Se o direito, muitas vezes, é o último vagão do trem da história, o Poder Judiciário é, na sua missão institucional, a última cadeira desse vagão. Claro que às vezes nós damos um assalto, um bypass e vamos lá para frente, quando atuamos em controle de políticas públicas e fazemos isso, mas essa não é, a priori, a nossa missão institucional. É verificar efetivamente, dentro das atribuições e imputações de cada um, de quem é a responsabilidade por determinados resultados danosos. E essa reflexão vem ao vento e ao cabo justamente para compreender isso, do nosso papel como juristas, na busca de equacionar soluções que muitas vezes decorrem de atuações que devem ser mais do executivo, né, no campo das ações, e nós, como sociedade civil, vamos nessa baila, às vezes não reboque, às vezes até puxando o caminhão para poder ajudar na sociedade, na reconstrução, na reparação, mas tendo sempre o Poder Judiciário como uma referência para uma atuação devida a situações de danos em que seja possível individualizar e responsabilizar alguém. Por quê? Porque é lógico, eu não vou em 10 minutos fazer toda uma revisão da teoria geral da responsabilidade civil, mas é preciso entender que o tema da força maior, ela se enquadra perfeitamente às situações de desastres climáticos, desse desastre que vivemos no Rio Grande do Sul. Na compreensão específica de imprevisibilidade e inevitabilidade. Por quê, amigos? Porque quando nós pensamos no nosso passado recente, quando vivemos e lembramos, e eu vendo aqui o meu eterno professor e confrade, ministro Cláudio Brandão, lembro das primeiras palestras dele pós-pandemia, ele sempre iniciava dizendo: somos sobreviventes, estamos aqui. Por quê? Porque somos sobreviventes de uma pandemia. E isso aqui é algo que é preciso entender como um desastre que nós vivemos no mundo e que no Brasil teve, sim, situações que poderiam ser evitadas e que devem gerar responsabilização. É isto que é preciso entender. Numa situação em que somos sobreviventes de algo que era impensável, se no final de 2019, início de 2020, alguém dissesse que nós iríamos passar um ano isolados, que nós disséssemos que o mundo ia parar por causa de um vírus, as pessoas diziam: você está vendo Netflix demais, você está vendo ficção científica demais, isso é impossível, isso é inviável, isso não vai acontecer. Bem, o inviável, o improvável, o impossível aconteceu. E nós aprendemos a lidar com ele. Então, se alguém dissesse que os nossos irmãos do Rio Grande do Sul iam ficar isolados, claro que a esperança é o que deve nos mover sempre, mas ninguém acha que isso vai ser sanado da noite para o dia, ou em uma semana, ou em um mês. E nós temos consequências que vão durar este ano todo, por mais que investamos. A gente precisa ter consciência e ter pé no chão para que poder olhar no horizonte e mudar a realidade. Nós precisamos verificar, sem sombra de dúvida, hipóteses em que há uma imprevisibilidade e uma inevitabilidade dos danos que tenham ocorrido.
E aqui me permita, como centauro, como um indivíduo que é poliamorista em essência, porque casou com o direito civil e direito do trabalho, né? É preciso entender que eu falo sobre força maior em duas vertentes, naturalmente. No meu lugar de fala de juiz do trabalho, de professor de trabalho e processo de trabalho, eu tenho que pensar no 501, 502, 503 da CLT. Eu preciso dizer, olha, gente, não é só aquela norma das MPs, depois convertida em lei, que ficaram lá como uma lição para uma situação referente a questões de jornada, questões de redução de salário, questão de suspensão de contrato, questões de extinção de vínculos contratuais, num reflexo de uma situação que é inevitável e imprevisível para a relação contratual. Nós precisamos ter a dimensão de que esse tema que a gente ficou falando tanto tempo lá na MP, eu fiz 400 lives no período da MP, é preciso compreender que essa era uma questão que vinha à baila naquele momento e que talvez tenha que ser trazida de novo nos reflexos a contratos de trabalho para este momento no Rio Grande do Sul e, sem ser trombeta do apocalipse, para outros desastres que possam vir a ocorrer em função, sim, de políticas governamentais que não busquem trabalhar com a devida prevenção. O ministro Cláudio Brandão é meu conterrâneo da Bahia, ele, natural lá de Rui Barbosa, né? Ele é soteropolitano de coração e nosso ministro brasileiro por excelência. O ministro Cláudio conhece a cidade de Salvador e sabe que toda chuva há 20 anos em Salvador significava morte. E houve, desde então, sem pensar em opções políticas de um lado ou de outro, porque isso, inclusive, variou muito, né? Um trabalho de contenção de encostas em dado, quando hoje chove em Salvador, Salvador parece de papel, engarrafa tudo, mas a gente não fala mais nos desastres de deslizamentos ou algo do gênero. Houve planejamento. Nós ainda temos problemas sérios aqui, sem a menor sombra pálida de dúvida, para a questão de escoamento, para a questão de drenagem, mas situações como vivíamos há 20 anos, as coisas mudaram. E quem não aprende com a história tende a repeti-la. Quando nós estamos falando do Rio Grande do Sul e falando sobre responsabilidade civil, nós precisamos entender que força maior é causa de quebra de nexo causal, sim. Mas os alertas científicos e as opções políticas de não trabalhar com aspectos que poderiam minorar. E nós não estamos entrando numa realidade alternativa da Matrix e pegando uma pílula azul e verificando como seria se tivéssemos feito no Rio Grande do Sul ou na região outros tipos de políticas de prevenção. Mas é preciso tomar referência disso para quando começarem a pulular as ações civis públicas e as ações civis coletivas, pensando em responsabilidade civil decorrente desses danos, porque não vai ser no chavão, foi força maior, não há responsabilidade. Quando começar a verificar a responsabilidade estatal, lato sensu, não somente do Estado, mas dos municípios, ou daqueles que teriam, nesse ponto, uma responsabilidade social para minorar, amenizar, antever, não exercício de dom de profecia. Ninguém é responsável. Mas a compreensão de que uma política governamental séria exige a compreensão dos problemas ambientais. E discussão sobre problemas ambientais não é mimimi de uma geração nova que não sofreu, não. É um clamor da contemporaneidade para saber que a ideia de responsabilidade objetiva no âmbito ambiental
não é simplesmente uma panaceia para dizer não que alguém tem que responder. Não, é um corolário da responsabilidade estatal na busca de prevenção. Nós vamos falar isso na atuação do Ministério Público Estadual e Federal, e não estranhem, senhores colegas militantes na área trabalhista, na magistratura, na advocacia, no Ministério Público, também no campo do MPT. Se eu me exercito para poder fazer essa advertência, eu quero dizer a todos, literalmente dentro do tempo, que é uma honra, um prazer, um privilégio assumir a função que um jurista deve ter, exortar a dialética. Não vou trazer em 20 minutos as soluções. Tenho muitas questões sobre isso, adoraria debater com cada um dos senhores e com as senhoras, mas nesse momento nós temos que, no exercício da comunhão, imaginar virtualmente que estamos juntos, sentados em uma ceia, para dividir com os nossos irmãos um pouco da água, do vinho e do pão. Comunhão é comer junto. Companheiro é quem compartilha o pão. A mais linda missão de toda a humanidade é aprender a viver a solidariedade. E não há espaço melhor para tratar o próximo como irmão do que no dividir a mesa em uma refeição, na plenitude da certeza de que o amor é a solução. Literalmente, em 20 minutos, eu encerro a minha participação e eu tenho a honra, o prazer e o privilégio de apresentar aquele que para mim é um paradigma. Eu estou na Justiça do Trabalho desde 1992, ingressei como servidor, tornei-me juiz em 1995, e este moço bonito que já está aqui transmitindo conosco foi meu primeiro professor de Direito do Trabalho, quando eu tinha 18 anos e ainda queria fazer concurso para servidor e fiz. Passei em primeiro lugar e aprendi, me apaixonei por Direito do Trabalho com os ensinamentos desse moço, que foi meu primeiro professor de trabalho e processo do trabalho. Depois eu tive a honra de trabalhar com ele, eu como servidor. Depois eu tive a honra de trabalhar com ele como seu juiz auxiliar na gloriosa 15ª Vara do Trabalho de Salvador. Ainda era junta, dá para ver quanto tempo a gente tem, né? E depois o vi ascender ao TRT, ascender ao TST. Tive a honra de ser avaliador dele no seu mestrado na Universidade Federal da Bahia, e tenho a certeza e de dizer publicamente que dele serei sempre, sempre, sempre o seu mais modesto, pequeno, humilde, insignificante discípulo e aluno. Senhoras e senhores, com vocês, para a honra de todos e todas, o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão.